Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal dos amigos do professor Cláudio Espírita. Então, Cláudio, eu já tenho algumas perguntas aqui. Pode vir, sejam Ó, bem-vindos. Eu não da... compartilhei aqui não, Ed. Deixa eu compartilhando, então. Vai, responde a tá, primeira aí. Fazendo um favor. deixa eu ver aqui, deixa eu voltar aqui. O pessoal tá chegando aqui. Como saber se é um espírito? Um espírito deve ser obsessor, que o companheiro está querendo dizer, né? Espírito obsessor. Bem, você começa a sentir. A mudança seria até em você, né, o Guilherme? Você começa a sentir, por exemplo, irritabilidade constante, mudança de humor. É, por exemplo, quando existe algum efeito físico, os espíritos se manifestam fisicamente em algum objeto da casa, então depende, né? Estou lembrando o caso aqui do livro dos médiuns, Cláudio deve lembrar, do item 252, que são duas irmãs que elas procuram Kardec porque as roupas delas duas, começam a aparecerem rasgadas, até em cima do telhado. Então, e elas começam a ficar acordadas, vigiam, e não tem ninguém fazendo nada com elas. Até que chegam à conclusão que eram espíritos mesmo, uma espécie de espíritos assim, zombeteiros tal. Né? Mas que, na verdade, um deles era inimigo delas. Tá? Nessa vida mesmo, na vida dela, ela tratou muito mal, essas irmãs tratavam muito mal essa pessoa tal. E ele, quando desencarna, fica se vingando nela, fazendo essas traquinagens aí na residência dela. As roupas rasgavam, apareciam do telhado, fora de casa, tá? Então eram duas pessoas também muito maledicentes, né? Hoje em dia podemos chamar lá fofoqueiras, seria o termo que na época não é usado. Eram pessoas maledicentes as duas e tratavam esse espírito muito mal. Então ele obsediava ela, essas duas irmãs, e se dava com efeito físico, né? Era manifestação física mesmo. Tem uma pergunta aqui, Cláudio, que é do Danilo. Qual a visão da doutrina espírita em relação ao casamento religioso? Nunca perguntaram essa pergunta. Nunca fizeram essa pergunta. Casamento religioso é uma tradição muito antiga, herdada pela Igreja Católica, mas outras instituições religiosas no passar do tempo também o faziam. Ele representa um quê? Se você tem um respeito pela sua comunidade religiosa, você vai dar satisfação a essa comunidade religiosa. E com o tempo, esse casamento religioso passou a ser tão ou mais importante até do que o casamento civil, porque no Ocidente, onde a Igreja Católica sempre imperou absoluta, o poder religioso passou a ser muito mais importante do que o próprio poder laico. Então você vai entender os chamados estados papais da medievalidade, onde a pessoa ser excomungada era pior do que tudo, porque a igreja ela dominava todo o poder cartorário, documental, etc. Tá? Por isso o casamento religioso hoje, principalmente nas sociedades cristãs, ele tem uma importância muito grande. O Espiritismo, como respeita todas as leis e todas as tradições, não tem nada contra o casamento religioso, apenas não o promove, por saber que é um casamento de convenção, de você representar perante a sua comunidade, reconhecendo o casamento civil. E também não faz casamento religioso, porque também não é uma religião. Mas o que não quer dizer que o Espiritismo condene ao espírita, ele já tem consciência que é dispensável. Mas aquele que tem a outra religião, que quer fazer, não tem problema algum. Eu já fui padrinho de 4 casamentos, tá? Então, acho que o do Edney também, né? Então, não tem assim problema algum, pelo contrário. A minha esposa, na época, ela era da Igreja Batista. Então ela queria casar na Igreja Batista e nós não vemos problema nenhum. Na verdade, todos os meus padrinhos eram da Umbanda ou eram espíritas. Não tinha ninguém da Igreja Batista ali, nenhum católico, nem católico tinha. Eram todos espíritas ou então da igreja, ou então da Umbanda, ou então, como a gente costuma dizer, espiritado. Tinha alguma influência. Lembrar o Tem pessoal outro- daqui, Edne, do pessoal Aham. daqui do professor Cláudio, para que sejam bem-vindos. Coloque suas questões também, tá, gente? O pessoal que quiser pode colocar suas perguntas. E se puder, compartilhar também a live. Compartilhe aí nos seus grupos, entre os amigos. Lembrando que nossa live é tema livre
e o nosso tempo parece curto, mas daqui a pouco a gente vai olhar para o relógio e falta 5 minutos, né? Então posso compartilhar, posso fazer as suas perguntas, tá? Participem conosco, sejam todos bem-vindos. Boa noite, Fala da Lívia. água aí, Cláudio. Boa noite, Alisson, etc. Fala. Fala da água aí. Ó, a aguinha só caminha aqui e fica sumida. É. No final, toda live nossa, nossa aqui, professor Cláudio e o Edney, nós, Cortes Espíritas, a gente sempre faz a prece no final. Por isso que nós convidamos para que não saiam, quando estiver lá no finalzinho da nossa live, para que vocês não saiam da live, sem antes fazer a nossa prece. E durante a prece, nós invocamos a espiritualidade superior para que possa. Edney, a menina Paula tá falando que meu áudio tá baixo. Tá baixo aí? Não, perfeito. Ela tá falando que tá baixo. Vê se tá baixo aí, Paulinha, faz um favor. De repente ela não aumentou o celular. Às vezes eu esqueço de aumentar Vê também. se é o seu celular, faz um favor, amor. Tá Ela perfeito o falou que áudio. meu áudio tá baixo. Ah, falou que melhorou. Ah, então melhorou então. Então a gente sempre faz a fluidificação da água, invoca para que os espíritos superiores fluidifiquem a água. Então vocês podem colocar um vasilhame, como esse Edney está mostrando. Essa água pode ser sorvida 2 vezes por dia, até 3 no máximo. A quantidade é desses copinhos de 50 mililitros, que pode ser feito de manhã, em jejum, ou à noite antes de você dormir. Então você pode fluidificar. Ou um copo, você vai sorver naquela hora, mas o ideal, o preferível é a água nesse vasilhame, essa garrafinha que você pode beber todos os dias aos poucos, tá bom? Isso aí. Se Cláudio, tem uma você tem uma pergunta pessoa aqui. doente na sua casa, você pode fluidificar só para ela. Aí só ela que pode beber. Tem alguém doente na sua casa, você vai fazer na hora da prece, fluidificar. Agora você não pode beber, nenhuma outra pessoa, só a pessoa que é doente, porque ali vai ser colocado o medicamento para aquela pessoa específica. A fluidificação geral, que é feita agora, aí todo mundo pode beber. Mas se for especificamente um caso certo, aí só aquela pessoa que pode sorver, tá bom, queridos? Tem uma pergunta aqui, Cláudio, que já fizeram algumas vezes, mas vamos fazer aqui para a gente até fazer um corte, que seria legal. A Fabiana Gomes está falando o seguinte: acontece comigo também, Fabiana. Por que toda vez que pego no sono, levo susto como se estivesse caindo de algum lugar? Isso acontece comigo quase toda noite. Esse é um fenômeno que a gente chama de embalonamento. A gente, quando se desdobra do corpo material, nós ainda estamos ligados com alguns vínculos, com alguns fluidos, chamado fluido prateado, fluido umbilical, ou fluido cerebral, etc. Vários fios que nos ligam ao corpo material. E como nós não temos essa adaptação muito grande ao plano astral, nós muitas vezes, quase que inconscientemente, nós buscamos refúgio no corpo material. Então, buscando esse refúgio e nós espiritualmente querendo alçar ao plano astral, cria esse conflito. Por isso que a gente acorda de repente espantado, parece que levou um susto, então volta para o corpo, parece que eu estou caindo. Aí cria essas sensações todas, mas por causa dessa inadaptação. O ideal é fazer uma prece antes, fazer um relaxamento, entrar num estado alterado de consciência, ouvir uma musiquinha, tomar um chazinho, camomila, erva doce, melissa, antes de dormir. Isso tudo ajuda assim espetacularmente a mente para que nós possamos ter um desdobramento tranquilo, calmo, tá? Cláudio, o que seria então esse estado alterado e como chegar de consciência? Estado alterado de consciência, a ciência, desde o século XIX, falou daqueles diversos fenômenos, os três principalmente fenômenos teta, beta e meta, que a parapsicologia, e antes mesmo do Charles Richer, em 1874, quando ele criou a metapsique, ele já estabelecia esses padrões mentais, que eram padrões conscienciais, que o Tetra Healing, por exemplo, trabalha com isso, a TVP trabalha com isso, é você levar a um padrão diferente. É como se fosse uma onda cerebral. Hoje, nós inconscientes estamos numa onda X. Quando você entra em prece, você está numa outra onda. Quando você faz uma meditação, relaxamento, você está numa onda de samadhi, que é uma onda mais elevada, numa onda beta. E quando a pessoa desencarna, é a onda teta, né? Que a pessoa desencarnou. Então a gente não vai. A parapsicologia, a metapsíquica não trabalha com a onda teta, a doutrina espírita trabalha. Mas esses estados alterados de consciência é fazer com que a pessoa saia desse ramerrão comum
e entre através de uma meditação. Eu estou até prometendo, mas eu não consegui, que eu preciso de um silêncio absoluto aqui em casa para poder. Só que quando eu vou passar para gravar, quando eu gravo, eu ouço, aí no final sai um cachorro latindo, sai alguma coisa, eu não consegui. Eu estou prometendo gravar alguns vídeos que eu tenho, assim, tipo umas 10 técnicas que eu uso. Cada consulente eu uso um modo diferente. Mas eu estou até prometendo a Edna, mas não consegui ainda. São vídeos pequenos, assim, de 2 minutos e pouco de relaxamento. Então, através de técnicas específicas de relaxamento, eu uso muitas vezes a chamada impulsoterapia, você consegue levar relativamente fácil a pessoa ao estado alterado de consciência e a própria pessoa consegue se elevar. Quando você faz uma oração sentida, você entra no estado alterado de consciência. Esse estado alterado de consciência faz com que você alcance ondas cerebrais, pensamentos que estão fora do plano material. Tá? Tá. Cláudio, deixa eu só fazer uma observação aqui, só retificando aqui, a Marluce, é porque no começo eu disse que o Espiritismo não interpreta sonho, tá? E a gente não faz carta psicografada. Por quê? Porque eu recebo dezenas de pedidos por dia e pessoas também pedindo para interpretar o sono. Sonhei com isso, o que será? Então, assim, nós já falamos algumas vezes aqui, não é que o espírito não acredite e não interprete sonho. A interpretação é pessoal, não tem como interpretar o sonho da Marluce, por exemplo. Não tem como interpretar o sonho do Cláudio. É uma interpretação pessoal. Mas o próprio Leon Denis, no livro O Invisível, ele relata lá que a grande parte das nossas experiências de sonhos são experiências corriqueiras. São coisas que você pensou no dia a dia e... ontem eu estava olhando... Vou dar um exemplo bobinho, mas que vocês vão entender. Eu estava essa semana olhando, ontem à tarde, falei para minha mãe, olha só como é que o pé de limão tá com bastante limão maduro. Falei isso com a minha mãe. À noite eu sonhei que estava fazendo suco de limão e dando pro meu sogro. Entendeu? Então, são pensamentos corriqueiros. Tá? Isso, e eu sonhei dando suco de laranja ao meu sogro, porque uma semana antes a minha olha só como é que são as coisas, cara. Uma semana mais ou menos antes, minha esposa ela fez suco de limão e deu pro meu sogro. Fez aqui em casa, deu um pouco para mim e para ele. Olha como é que eu sonhei. Eu sonhei depois de alguns dias que estava pegando o limão no pé, fazendo suco e dando pro meu sogro. Quer dizer o quê? Não quer dizer nada. São lembranças que eu tive de relatos pelos quais eu passei, de coisas pelos quais eu passei, vivências durante a semana. Agora, tem sonhos premonitórios? Existem. Existem sonhos que você pode se comunicar com seu ente querido? Existe. Mas não tem como eu ou o Cláudio a gente interpretar o sonho de uma pessoa. É isso que eu quis dizer, tá? Não é que o espiritismo não acredita em sonho, que possa ocorrer alguma coisa importante. O sonho, você se desprende do corpo e tem contato com os desencarnados, com os seus entes, etc. Já falamos aqui muitas vezes, né? Vou correr aqui, Cláudio. Tem pergunta aí? Eu tenho um monte aqui também já. Não, só em cima, um pedido aqui, né? Oi? Que é em cima disso que o Éder já falou, Éder. Preciso de uma mensagem da minha avó. Entender que tipo de mensagem você precisa, né, Éder? Às vezes ela deve ter já deixado milhões de mensagens para você através do sono, da intuição, e você não percebeu essa mensagem. Faça uma prece para ela. Esse apelo pedindo mensagem ao desencarnado traz mais sofrimento para ele do que a gente pensa. Às vezes traduz o egoísmo nosso, tá? A Paula Rocha Vicente, mamãe desencarnou há 2 anos, é possível ela se comunicar? Sim, mas não é comum, que 2 anos é um espaço muito curto para ela se comunicar. A Maria Ângela, o que fazer? Eu não sei se referente a essa pergunta anterior, Maria Ângela, mas se for, o que fazer é orar. Tá? Orar pelo irmão desencarnado e evitar ficar pedindo, se comunica comigo, pelo amor de Deus. Isso traz um sofrimento. Quando a gente estiver lá, eu desencarnar, e meus filhos, minhas filhas, ficar fazendo isso, eu vou ver, rapaz, olha como é que eu fazia os outros sofrer, agora eu estou sofrendo também. Então, acaba sendo muito prejudicial ao irmão desencarnado. Tá? Pessoal, eu não sei. Pergunta, que a gente vai passar para o corte e depois eu volto para as perguntas de vocês, tá, gente? Pode continuar fazendo as perguntas aí. Fala, eu não sei se foi eu não sei se o Maiorquim tá online aí, mas o Maiorquim deu um exemplo lá no meu TikTok. Eu vou usar essa questão de você querer que o desencarnado se comunique. É como se você estivesse em outro país, né? Tá lá na Dinamarca e o seu parente aqui no Brasil mandando mensagem lá por um vizinho para você se comunicar, para você ligar, e você não tendo condições de ligar. Você fica, né, nervoso, ansioso do outro lado porque não consegue se comunicar, né? Então é mais ou menos, eu gostei dessa figura aí que
que o Maiorquim fez. Deve ser mais ou menos, deve ser pior, né? Pior do que isso. Jenny, faz aí 3, eu faço 3 Tá, aqui, porque tem tá, algumas também. tá bom. O Alessandro está perguntando aqui, Cláudio, por que temos que ir para o umbral? Por que tanto sofrimento, nem depois da morte temos paz? A questão de ter que ir para um umbral, ninguém tem que ir não, filho. Quem vai é quem quer, tá? Quem faz coisa errada é que vai. Se nós fizermos tudo certinho, andarmos de acordo com o que Jesus recomenda, ninguém vai para um umbral. Então quem vai é por opção própria, tá? Ninguém obriga ninguém a ir para um umbral. As pessoas já vivem no umbral. Elas se transferem para aquele local que elas sempre tiveram. Quem pensa em egoísmo, que é invejoso, que é egoísta, então acaba apenas dando continuidade àquilo que elas já são. Isso aí, excelente. Cláudio, a segunda aqui. Guilherme, se eu pular aqui, que é só está pedindo uma orientação que eu já tinha dado. Evangelho do Culto no Lar. Nós temos aí no nosso canal do YouTube, Cortes Espíritas Oficial, ensinando a fazer o culto do Evangelho no lar. No YouTube, tá? É mais fácil de achar. Tem aqui. Não estou conseguindo ler. Não estou conseguindo ler o nome aqui da companheira. Gostaria de abordar o Espiritismo sobre. Tá, essa aqui é boa, Cláudio. Gostaria de uma abordagem do Espiritismo sobre a depressão. A questão da depressão ela é muito mais complexa do que a gente imagina. A Edna esse dia estava falando conosco um tempo atrás. Eu acho que eu mandei até um livro inteiro para você sobre depressão, né? Se não me engano. Tem um livro inteiro sobre temas sobre depressão. A depressão ela não tem uma causa única, tá? Ela pode ter consequências físicas, ela pode ter causas, digamos assim, espirituais, como também pode ter causas. Não tá dando pra ouvir direito, não. Jenny, Cristina tá falando que minha voz tá baixa também. Para mim tá excelente. Não, para mim tá perfeita. Não tá baixa, tá perfeita a voz. Tá normal. Perfeita. Gente, me dá um feedback, por favor, que já é a segunda que reclamou que minha voz tá baixa. Pra mim tá perfeito. Bem. Aí o pessoal aqui do Cortes Espíritas daí, e o pessoal daqui do professor Cláudio, fala se minha voz tá baixa, por favor. Aqui não vai dar para dar feedback porque já tá lá embaixo, tô com 45 já mensagens aqui. Tá. Então a depressão, ela pode ter causas físicas, causas de doenças, de problemas emocionais, de remédios que você toma, de certas drogas, como também podem ter causas espirituais. Então o ideal para tratar a depressão é que se procure um terapeuta, psicólogo, médico, material e uma terapia espiritual, um tratamento espiritual e através até do próprio fluidoterapia. Então nós vamos estar tratando os dois, o plano físico e o plano astral. A última agora aqui, ó. É verdade, quem está perguntando, deixa eu ver se é Creuza. É verdade quando uma pessoa vem a falecer, ela fica presa na Terra por 7 dias ou é mito? É mito, tá? Tem nenhuma verdade nisso não. Cada pessoa tem um ponto de vista diferente, tá? O que vai equivaler é o grau de vida que ela está tendo, de materialidade e de espiritualidade. Então, se é uma pessoa materialista, ela vai ficar 300 anos. Tem um livro do Hermínio Miranda, História que os Espíritos Contaram. Esse livro é excelente, é maravilhoso. Excelente. É um livro que é difícil de achar agora, eu não vejo em livraria. Fácil de baixar. Para baixar tem. E ele conta diversas histórias. Lá tem espíritos que ficaram 100 anos e não sabia que estava desencarnado. Outros ficaram 300 anos. E tem um lá, que é o mais antigo, que estava 2.100 anos desencarnado e não sabia. Olha isso. Tem pessoas que desencarnou, na hora sabe. Então depende do grau de espiritualidade e de materialidade da pessoa, tá? Não tem uma regra disso, não. Pode você, Cláudio. Maria Aparecida. Algumas noites, quando começo a dormir, eu fico me debatendo. O que pode ser? Amor, pode ser. Você tem que dar maiores informações. Alguns tipos de drogas, que eu estou falando drogas no sentido de remédios, né, antidepressivos, antissolíticos, etc., pode causar isso. Agora, espiritualmente, o que pode causar isso? Um encontro com algum obsessor, com algum vampiro espiritual. Ontem o nosso estudo vai ser isso. Eu estou até prometendo, eu vou colocar lá no YouTube, no nosso YouTube, e vou compartilhar o link, que nós falamos sobre vampirismo espiritual, e semana passada nós falamos sobre simbiose espiritual. Às vezes, quando a gente entra em desdobramento, encontra com esses irmãos, aí cria a gente fica se debatendo, o que não quer dizer que seja esse caso seu, tá? Precisa de mais informações. Cláudio, Carlos, fala. Só fazer uma observação. Acabei de digitar aqui na estante virtual, História que os Espíritos Contaram,
Vou até comprar o meu agora. R$ 9,90. Tem vários aí para vender. Estante virtual. Usado, mas já É estou comprando o muito meu. bom, gente. Esse livro é Tá? muito É bom. muito bom. Isso você pode fazer uns 10, 20 vídeos só com eles, das histórias É, desses espíritos. são vários casos. Em vários casos. Carlos Cândido, fico constantemente nervoso do nada, é agressivo. Pode ser algum espírito ruim? Pode ser, como pode ser nós mesmos, tá? Eu não vou dizer que seja o seu caso, tá, Carlos? Mas tem um caso que aconteceu com o seu Itamar, que era dirigente lá da FERJ antiga. Uma vez um companheiro chegou lá na FERJ e falou: eu queria conversar aqui com um espírito ruim. Aí o Itamar recebeu ele e falou: espírito ruim? Que eu queria conversar com um espírita aqui, porque vocês são espírita, né? Eu falei, somos espírita. Mas aqui é um centro forte? Falou, centro forte? Que centro espírita normal? Nós não Sempre conhecemos. forte. Não, é porque tem um espírito ruim que está me apurrinhando, está comigo o tempo todo, e eu quero conversar com o espírito ruim. Aí ele falou, você quer conversar? Mas por que você quer conversar? Porque eu quero expulsar o espírito ruim. Quero que vocês expulsem o espírito ruim, porque eu brigo com meu patrão, brigo com a minha esposa, brigo com meus filhos, brigo com todo mundo, meus vizinhos, ninguém gosta de mim. E eu sei que esse espírito ruim que está em cima de mim que está fazendo isso. Então quero que vocês expulsem. Não pode não. Mas vocês não são um centro espírita, que federação, e vocês não conseguem expulsar um espírito, meu filho. Se a gente expulsar o espírito, você morre. Aí ele não entendeu. Na hora ele não entendeu o que Itamar está falando. Entendeu? O espírito ruim era ele mesmo, tá? É ele mesmo. Então, os obsessores só encontram aquilo que nós temos, tá? É. Então, se nós estamos constantemente nervosos, agressivos, pode ser uma ação espiritual, mas quem está provocando essa ação espiritual somos nós. Por isso nós te recomendamos a questão 919 do Livro dos Espíritos. Pratique o que o irmão Santo Agostinho ali recomenda e que você exercite a paciência, exercite o relaxamento, meditação, a prece. É um exercício constante, tá? Boa noite, Alessandra. Boa noite, Renata. A última pergunta aqui, Ed, para passar para você, depois tem bastante aqui também. Quando encosto em alguém, me dá choque no corpo. Por que será? A gente está sempre trocando energias. Às vezes nós percebemos, outras vezes nós não percebemos. Nós recebemos da Terra a força telúrica, nós recebemos do outra pessoa a força magnética, nós recebemos do espaço a força cósmica. Então esse metabolismo magnético ele está acontecendo o tempo todo. Talvez esse choque, aquilo que a gente chama de choque anímico, são vibrações diferentes que você está sentindo. Eu recomendo que você faça um campo de força, vou ensinar depois isso aí também, é outro vídeo que eu estou devendo aí ao Ed, fazer esse campo de força que a gente chama na apometria, chama de ancoramento, ou até uma prece mesmo, para que você tenha esse sossego espiritual, para que você não entre na faixa do outro, tá bom? Muito bem. Vamos lá. Esses sonhos. Até uma companheira perguntando novamente do sonho aqui, Mary. Esses sonhos fazem parte da minha saudade ou ele pode me ver? Com certeza pode ser um encontro, sim, como nós já falamos, sabe? Peraí. Podem explicar sobre as pessoas que incorporam e falam em idiomas diferentes, Cláudio? Quem está perguntando? Hermano, acho que é Hermano. Algumas vezes não são idiomas diferentes. Vários cultos pentecostais que falam a linguagem dos anjos não são linguagem dos anjos, o que não quer dizer que não existe. Existe um fenômeno estudado por um sábio clássico do espiritismo chamado Ernesto Bottizzano, que era um sábio italiano, um grande estudioso dessa época. Ele escreveu um livro chamado Glossolalia, tá? Perdão, Xenoglossia. E o sinônimo desse fenômeno é glossolalia, que é um fenômeno anímico em que a pessoa ela entra num estado alterado de consciência, no transe, e ela recorda de dialetos, idiomas que ela falou em reencarnações passadas e ela consegue falar nesses idiomas. A pessoa quando entra num estado alterado de consciência, seja num terreiro de umbanda, quando você tem lá o atabaque, você leva muitas vezes, seja numa igreja evangélica, quando aquelas músicas a pessoa entra, então ela acaba relembrando e passa aquele tipo de linguagem. Esse fenômeno é estudado pela ciência espírita, chamado glossolalia ou xenoglossia, tá bom? Também no Livro dos Médiuns também é estudado. Cláudio, algum tipo de amuleto para afastar espírito zombeteiro? Aqui em casa estão ligando a chaleira elétrica. Amuleto não interfere em nada. Amuleto, símbolo riscado, vela, nada disso interfere, porque são coisas materiais, como é que vai interferir no espírito? Os espíritos vão rir
Vamos ficar dando gargalhada, galhofeiros, vamos se divertir ainda mais, tá? Com isso. Uma vez eu tava, até contei essa história, em algum momento aí eu contei. Uma vez eu estava passando isso faz muito tempo atrás, passando na frente de uma igreja, estava aquele negócio daqueles cultos de expulsar, amarrar Satanás, e tinha aquele companheiro assim, muito bem vestido, chapeuzinho. Eu olhei aquela entidade na frente, olhei assim, olhava pro outro, ele deu tchauzinho pra mim. Eu falei, caraca, o cara me viu também, né? Eu tava vendo. E às vezes eu vejo o espírito não tá me vendo, não sei, nem dá atenção pra mim. Aí eu falei, ué, o que você tá fazendo aqui na igreja, né? Aí ele, é porque minha acompanhante está lá dentro. Eu perguntei, mas você não vai entrar? Eu falei, vou entrar. Eu sou. Mostrou assim, olhando para ele, comecei a falar, olha quem sou eu. Né? Aí passou alguns minutinhos, acabou lá o culto, aquele negócio de amarra demônio, amarra. Aí veio saindo um montão de gente, daqui a pouco veio uma senhora, ele foi, apontou para ela e falou, como se fosse, é minha, é minha. Deu o braço, ainda deu um tchauzinho, deu um beijinho para mim. Tá? Então o espírito galhofeiro vai amarrar, vai queimar. O espírito não vai se interessar por nada. O que comanda o espírito é a nossa mente. Tá? A segunda aqui, a Núbia falando o seguinte, Núbia, estou procurando uma forma de aprender sobre espiritismo há uns 2 anos. Tenho buscado sobre o assunto. Núbia, vou dar para todo mundo aí, não só para a Núbia. O Cláudio, que está aí do lado aí, professor Cláudio Espírita, o TikTok dele. Na foto dele, do perfil, tem um número de WhatsApp. É só enviar para ele pedindo para entrar no grupo de estudos. Tem estudo de livro dos espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, livro dos médios, através do Zoom, tá? Através de outras redes. Então, é só entrar no TikTok do Cláudio e enviar uma mensagem pedindo para participar do grupo de estudos. O Marquinhos chegou agora aqui, o Guilherme está falando que vai esperar até o final, para esperar aquele companheiro que estava lá no começo falando com a gente. Sonhei comigo. Vamos lá, já fez as 3. Fez não, a outra foi só observação. Espera aí, só um minutinho. Então vai lá. Não, vai lá, então. Vai lá. Professores, tem uma dica para vocês. Como é que o companheiro falou aqui? Professores, tem uma dica para vocês. Para separar, pede que faça a pergunta na caixa. Olha, eu nem sei como é que faz isso, mas eu acho que eu vi uma companheira uma vez. Acho que aparece a pergunta aqui, Cláudia, aí você dá um toque na pergunta, ela aparece na tela. Eu acho que é isso. O companheiro que fez a pergunta, faz aí para eu ver como é que funciona. Explica aí, faz aí para ver. Então, mano, faz para poder faz a pergunta. Dá um exemplo aí, porque eu vi uma companheira uma vez fazendo totalmente diferente da nossa e eu gostei, porque aparece na tela. Eu achei bacana. Pede pra ele, quem é a pessoa? Pede pra fazer, mandar. Ele tá com. Tá CL3, não sei se é Vitinho, alguma coisa assim. Cláudia, a última pergunta. Tem pessoas que não têm permissão de se comunicar? Deve ser espíritos, né? Que a companheira tá querendo dizer. Tem sim, tem muitos, tá? A grande maioria não tem permissão. As razões são diversas. Pode ser do espírito que não tem condições, ou pode ser dos encarnados que também não tem nem merecimento para receber ou nem condições de receber a mensagem. Beleza, vamos lá. Wagner, cheguei em casa e vi a luz da sala acesa. Achei que era minha enteada. Cheguei na casa e não tinha. Cheguei em casa e não tinha. O que pode ser, meu amor? Pode ser um montão de coisa. Alguém esqueceu ligado? Talvez não seja, não. Tá? São muitos casos. Tem um caso que eu cito, né? Porque hoje tá com muito. Edney falou que tá com muita gente lá, tô lembrando de alguns casos aqui. Não sei se Edney conhece a história do rapaz que chegou em casa. E ele chegou, pegou tava chovendo, aquela capa de chuva dele, e botou assim numa cadeira que ele tinha na sala, que era aquela cadeira que balanço, né? Aí botou assim, foi lá pra beber uma água, tudinho, aí foi dormir. Foi dormir, apagou as luzes todas, aí a esposa. Aí daqui a pouco a esposa dele tava lá, olha, fulano, a cadeira tá balançando sozinha. Mas tá balançando, tá balançando sozinha. Então não tá ouvindo, mas homem, né, que é meio sonolento, mulher presta muito mais atenção, ele foi e levantou. Quando ele foi, acendeu a lâmpada, a cadeira parou. Falou, mulher, cadê a cadeira? Não, estava balançando. Não, tá não. Vamos dormir. Aí apagou. Quando apagou, a cadeira começou a balançar de novo. Aí quando ele voltou, falou, rapaz, a cadeira tá balançando mesmo. Falou, será que tem um espírito sentado aqui? Aí ele acendeu a lâmpada. Quando acendeu, a cadeira parou de novo. Mas esse espírito só pode desbalançar quando tá escuro. Ele ficou preocupado. Falei, gente, o que quer dizer isso? Aí ele ficou, olhou, rodou pela cadeira, mexeu na cadeira e nada. Falou, não, será que algum espírito? Aí falou, vamos dormir, vamos. E a mulher tremendo de medo. Não, mas como é que você vai, se tiver um espírito aqui? Eu falei, vou fazer o quê?
Não tem como, vou tirar o espírito daqui. Aí apagou a lâmpada. Quando apagou, a cadeira começou a balançar de novo. Ele falou, meu Deus, esse espírito só gosta de dormir no escuro. Aí ele foi e mexeu de novo. Quando mexeu, tinha um morcego dentro da capa dele, que tinha entrado na capa. E quando acendia a luz, o morcego ficava parado. Quando apagava a luz, o morcego tentava sair. Quando tentava sair. Não tinha nada a ver com o espírito, né? Às vezes tem outras causas que não são espirituais, tá? Esse é um dos casos, né? Tem 2 feedbacks aqui que o som tá bom, tá? A Lília aqui também falou que o som tá ótimo, tá bem. Se tiver ruim, gente, pode falar, porque o Edney tá bem pro Edney. Pra mim, eu não sei, né? Então é vocês que podem falar pra gente. Aqui também, ó, o D, alguma coisa, Vinho, falou que os 2 estão bons, o meu e o seu. Wagner, tudo apagado, cortina fechada, eu e meu filho vimos essa luz. É como nós falamos, né? Pode ter alguma causa espiritual. Pode ser o chamado fogos fatos, pode ser manifestações luminosas que são estudadas no livro dos médios, pode ser também. Aí teria que ter um médium de efeitos físicos na casa, tem uma série de outras explicações que a gente pode discorrer sobre isso também. Se quiser estudar conosco, toda sexta-feira, livro dos médios. Agradecer, Vinho, pelo... Você mandou um negócio, uma figurinha aqui bonitinha, eu não sei nem o que é isso não, mas eu agradeço. Última pergunta aqui, dona seu Edney. Simone... Boa noite, eu sempre acordo, essa daí eu vou deixar para Edney. Eu sempre acordo às 3h30 e às vezes acordo com falta de ar. E aí, Edney? A live passada teve esse horário também, 3h30, né? Eu aconselho a companheira a procurar um clínico, né? Primeira coisa que o espírita faz é ver as causas físicas, ciência. Espiritismo é ciência. Porque essa questão de hora, de horário... Lenda urbana, eu durmo todo dia entre 3h30 e 4 horas. Entre 3 e 4 horas eu durmo todo dia. Não sinto nada, não vejo nada. Tá? Isso é uma lenda urbana aí que... Né? Cláudio já falou também algumas vezes aqui. Não. Faz uma prece antes de dormir que resolve. Vai fazendo prece, vai se habituando à prece para entrar nesse estado alterado de consciência. E questão da falta de ar, é bom até procurar um clínico, né? Se continuar, se persistir, né? Pode ser aquele problema de quem costuma roncar muito, apneia. Pode ser uma apneia do sono. Falta de ar pode ser apneia do sono. Então, é interessante procurar um clínico, né? O espiritismo é a razão acima de tudo. Depois, se não tiver provado nada, a gente parte para a coisa espiritual, né? Mas esquece essa coisa de 3 horas da manhã, 3h30 que estão divulgando por aí. Espiritismo é ciência, é bom senso, é racional. É uma doutrina racional. Cláudio, falar em espiritismo aqui, ó. Essa aqui serve para a gente fazer um corte dela bonito. É o Cadu que está falando o seguinte: como vocês têm certeza do que estão falando? Fala aí. Eu sou filósofo, né? A gente tem a formação de historiador e leciono filosofia há mais de 10 anos. Então, como a filosofia, um dos princípios da filosofia é que a verdade não está na mão de ninguém. A certeza que nós temos, ela vem através da experiência, através dos experimentos, através dos estudos, que são mais de 160 anos de pesquisadores espíritas e não espíritas. Então, agora, isso tem pessoas que acreditam na Terra plana, tem pessoas que não acreditam nem naquilo que estão vendo, né? São piores do que São Tomé. Então a crença é muito pessoal. Nós temos a certeza disso através de tudo isso, através da própria observação. Mais de 36 anos como espírita, muito do que eu estou falando aqui vem da nossa experiência. De vez em quando o Edney pergunta, claro, você leu isso onde? Não li, meu querido, eu vi. Né? Então, através da evidência, da audiência, através da experiência mediúnica, nós guardamos também esse conhecimento, tá? Da leitura e da pesquisa, não só nossa, como também de centenas de outros autores. Aí. O Maiorquim está te perguntando, Cláudio. Escutei na rádio que o umbral nada mais é do que a nossa energia plasmada. Seria correto? De certo modo, sim. É a nossa energia que nós estamos enviando e cria um espaço, entre aspas, geográfico, físico, que é a emanação da nossa mente. É o que a dona Laura, lá do nosso lar, fala. É como ela usa aquele exemplo de o lugar que você lava a roupa suja, que você deixa lá as suas energias, cria uma egrégora. E ali é aquilo que chama de umbral, um lugar de passagem. Mas pode ser também. Isso aí. A segunda pergunta. Essa aqui não é pergunta não, essa aqui não vale não, Cláudio. O companheiro está pedindo o nome do livro. Histórias que os espíritos contaram, tá? Tem vários aqui no... falando que ele tem e-book, não deve ser esse, né? Esse eu tenho, e-book também tem, mas eu gosto de rabiscar. Então aqui na estante virtual, gente, são vários, tá?
de R$ 9,90 a 20 e poucos reais. Só que esse de R$ 9,90 tá meio, como o pessoal fala, tá meio zoado. O cara já falou no anúncio que tá meio zoado. Então não quero. Agora a pergunta, Cláudia. Pergunta importante aqui, hein? Eu ouço muito essa pergunta aqui. E vejo muitas pessoas falando bobagem aí sobre mediunidade, sobre esse tema aí em alguns canais. Quais são os sinais de mediunidade? Foi a pergunta da última live também, né? Foi feita a mesma pergunta, né? Tem vários livros Vamos aí falando gravar sobre essa. sinais mediúnicos. Não existem sinais físicos. Depende do tipo de mediunidade. Essa pergunta é muito genérica, porque a mediunidade existe só no livro dos médios. Allan Kardec narra mais de 70 tipos de mediunidade. Então, de que tipo de mediunidade eu estou falando? Se for mediunidade de efeitos físicos, pode ser fenômenos físicos de levantamento de mesa, de sons, de ruído, de manifestações visuais, manifestações auditivas, barulho de correntes correndo, e etc., gritos, etc. Pode denunciar fenômeno, uma manifestação fenomênica de efeitos físicos. Manifestações anímicas ou manifestações fenomênicas de efeitos inteligentes pode ser a vontade quase incontrolável de escrever, ou então você falar coisas que você não guarda consciência que você falou, você escrever e não sabe que você escreveu, usar palavras, usar terminologias que é fora do seu conhecimento habitual, demonstrar um conhecimento que você, em tese, não tem. Então, tudo isso traduz, algumas vezes, certos tipos de manifestações fenomênicas, não só sonambúlica, como também de mediunidade. Mas essa pergunta é elástica, dá para responder de 1000 modos diferentes. O pessoal costuma falar que zumbido no ouvido, perdão, é característico de mediunidade, né? É muito inconstante, porque o zumbido do ouvido pode ter causas físicas. Por isso que a recomendação espírita é o quê? Primeiro, excluir toda possibilidade orgânica. Isso, Kardec ensina isso nos capítulos 3 e 4 do Livro dos Médiuns, na primeira parte. Exclui todas as outras teorias. Aí a teoria espírita vai ser a última, porque nenhuma mais explicou. O médico não explica, você não tem uma explicação emocional, você não tem uma explicação neurológica, você não tem uma explicação psicológica. Aí excluiu tudo? Não tem, então deve ser espiritual. Só o erro nosso é pensar que tudo já é espiritual antes de ver as outras possibilidades. Então essa recomendação é dada pelo próprio Kardec e nós consideramos assim exata, perfeita essa recomendação. Cláudia, a última pergunta do George. Essa pergunta é interessante. Eu acho que é George Andrade Silva, eu acho que é. Tá muito pequenininho. Olá, minha mãe era médium. Será que também tem chance de ser? Não propriamente, que a mediunidade ela não é passado hereditariamente. Existe caso, minha avó era médium, minha mãe era médium, eu sou médium. É coincidência? Não, não que seja coincidência. Por quê? São espíritos comprometidos numa mesma área, por isso lhes são dadas oportunidades parecidas, oportunidades semelhantes. Deles todos têm a mediunidade para exercer esse tipo de mediunidade. Acontece em Umbanda, por exemplo, uma pessoa que assume um terreiro, aí o filho dele também tem a mediunidade, assume, e o neto dele também tem mediunidade e também assume. Então acontece isso, mas não quer dizer que a mediunidade Compromissos, né? entre eles. São espíritos comprometidos, espíritos com tarefas específicas, e que a espiritualidade prodigalizou aquela mediunidade, mas não foi passado por uma linha hereditária. É uma questão espiritual, tá? Fala, Ed. Não é genética, né? Não é genética, não é De um para hereditário. o outro, né? O mesmo. O compromisso é espiritual. Tá. Acabaram as minhas três? Nem sei. Já falou mais 6 já, né? Então vai. Ruim. O pessoal daqui tá. Primeiro o comentário, né, do vinho. Tive uma época que ele estava assim com esse choque, né, até comentamos. A Renata tá agradecendo pela explicação. O Wagner tá falando que tem um livro. Agora aqui tá vinho. Depois você puder colocar o nome, amor, para eu poder saber. Porque CL Vinho. Não sei se é Clevinho, talvez seja Clevinho. Professor Cláudio, eu sou católico, de como já falei no app vizinho. Deve ser no DIED, né? O Espiritismo acredita em Maria? Claro, meu amor, acreditamos. Allan Kardec, no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, ele dedica uma parte, na verdade são 2 parágrafos, falando da grande elevação
desse espírito Maria de Nazaré, que teve a missão incrível de receber Jesus. Eu recomendo a leitura do livro Boa Nova, o capítulo 25, que é o último capítulo do livro Boa Nova, em que ele descreve o desencarne de Maria. Tem um livro do Canuto de Abreu chamado Bezerra de Menezes, e no final do livro ele descreve como que Celina fala sobre Maria. Quando manda buscar o Dr. Bezerra de Menezes. E no livro Memória de um Suicida, que também fala de uma colônia que é o Vale do Suicida, que é administrado espiritualmente por Maria de Nazaré. Então é um espírito extraordinário que nós espíritas temos uma admiração extraordinária. Nós só não fazemos o culto a Maria, chamada Mariolatria, que começou desde o século XI. A Mariolatria não é antiga, tá, gente? Não começou nos primórdios da igreja, não, começou um pouco tempo depois, em que muitas vezes alguns irmãos católicos, eles parecem que colocam a Maria até quase que acima de Jesus. Então nós respeitamos, entendemos que é um espírito extremamente elevado, tanto que algumas pessoas falam que Maria é um espírito puro, Jesus é um espírito de perfeição sideral, que a nomenclatura dada no livro dos Espíritos na questão 100 até 113 não estaria tão correta. Eu particularmente até concordo com isso mesmo. Espírito puro é uma coisa lá que Kardec define. Jesus seria acima do que aquilo que Kardec está definindo ali. Maria, aquilo que o Kardec descreve, encaixa-se muito mais a Maria do que o próprio Jesus. Então Jesus seria uma perfeição sideral, um espírito crístico, muito acima de Maria, que também não é Deus. Tá? Deus é outra coisa. Luanda Cabral. Oi, Luanda, tudo bom, amor? A oração para nossos entes queridos precisa ser feita em voz alta? De modo algum. Eu quero fazer em voz alta. Pode fazer, não tem problema nenhum, tá? Mas não precisa, pode ser feito mentalmente, tá? Wagner agradecendo pela resposta. A Rose compartilhou a live, obrigado. Isani Gonelli, essa daqui é minha esposa, tá, gente? Tá aqui na live também, tá me vigiando aqui. Vê se ela consegue fazer a tal pergunta na caixa aí que o companheiro falou. Mas a Cristina não tem muita. Não tá. Ele falou que é no chat mesmo que dá pra fazer. Tem que pedir a Alec, meu garoto, que se ele entrasse aqui. E a última pergunta aqui. Carlos Cândido, o que poderia fazer para voltar a me aproximar? Deve ser alguma pergunta lá atrás. Você sabe, Ed? Não sei não. Carlos, eu não sei. É alguma pergunta que você fez lá atrás. Fez em 2 partes, 3 partes aí. Já passou bastante, Carlos. Depois você faz de novo para eu poder me lembrar a que se refere isso. A Simone agradecendo, né? Já fiz exames e não tenho apneia. É a hora imprecisa. Aí é aquela pergunta que o Edney respondeu. Então, pode ser alguma causa espiritual, antes da gente passar agora para o Edney, passar uma má explicação. No momento de sono, vamos dizer que a pessoa tem um sono normal. Vamos lá, de 10 horas, 11 horas, meia-noite, até 6 horas da manhã. Pelas descrições de André Luiz, o momento em que a espiritualidade está mais ativa é entre 2 horas e 4 horas da manhã. Eu, particularmente, quando eu estou acordado nesse espaço de tempo, eu fico preocupado. Eu acho que eu estou fazendo alguma coisa errada, eu acho que eu não estou sendo útil no plano espiritual. Isso no meu modo de pensar, tá? No desenvolvimento de ações que eu tenho compromissos no plano astral. Então, pela experiência nossa, demonstra que esse horário é um pouco mais grave, digamos assim, de ação, de que a espiritualidade está precisando de nós, no plano astral. É claro que outros momentos também. Então, se eu acordo nesse momento, pode ser, de repente, algum irmão que está me impedindo de fazer uma ação espiritual, ou eu mesmo não estou muito bem adaptado a uma tarefa espiritual e estou retornando. Então, a resposta, o remédio é único, que é manter a prece. Pega o evangelho, deixa o evangelho do lado, faz uma leitura, faz uma prece, bota uma música bem calma, dessas músicas lentas, dessa música clássica, para você poder dormir de novo e manter o relaxamento, tá, amor? A gente tem um montão aqui, você faz isso, depois eu vou para cá. Anotado aqui. Aquele mesmo companheiro que falou, como a gente tem certeza do que o Espiritismo fala, ele diz o seguinte: eu fui criado no Centro Espírita Lar de Frei Luís. Escuto pessoas falando comigo. Como lidar com isso? Deve ser pessoas desencarnadas, né, querido? O ideal é você procurar. Lá no Frei Luís é uma casa extraordinária.
Lá mesmo tem trabalhos espirituais magníficos. Então você mesmo na casa de Frei Luiz, você já pode dar prosseguimento a um trabalho mediúnico. Não sei se deve estar fechado, né? Talvez esteja fechado, mas enquanto não abre, se tiver fechado agora, você pode fazer meditação, fazer relaxamento, fazer o culto no lar, fazer as suas preces diárias até o momento em que a casa estiver aberta. Se já estiver aberta, você já pode já ingressar num curso de mediunidade. O Frei Luiz tem trabalhos magníficos. Você está muito bem encaminhado. Uma casa extremamente respeitada, Excelente. uma das melhores casas assim, espiritualmente do Brasil. Tá? Cláudio, mestre Moraes está perguntando o seguinte: boa noite, meu pai desencarnou em 1990 devido a alcoolismo. Em qual etapa ou onde ele pode estar? Eu acho que é o mesmo que botou aqui, mestre. Não sei se você é mestre aí, Ah, depois você fala aí pra gente. então, pessoal, olha só, deixa eu pedir uma coisinha, Cláudio. Pessoal, não manda pergunta aqui lá no Cláudio, porque senão fica crescendo aqui meu chat e atrasa quem fez só uma pergunta. Faz aqui que a gente vai ler. Se a gente não conseguir ler aqui, vocês podem fazer no privado, né? Perguntas e respostas, manda lá que a gente responde, tá bom? Já é a segunda vez que acontece, só Porque o hoje. Ed lá tem muita mensagem, gente. Senão, quando É, chega a 99, ele perde todas as mensagens. perco tudo, zera. Se Vai colocou lá, pelo Cláudio. meu, tranquilo, deixa aqui que eu vou. Mesmo que acabar o horário da live e tiver alguma, a gente estica um pouco a live. Não tem problema não, tá? Meu pai desencarnou em 1990 de alcoolismo, onde ele pode estar? A pessoa que tem lá o problema de alcoolismo, ele passa por um processo de vampirismo, simbiose espiritual, em que os espíritos inferiores muitas vezes sugam as energias desses companheiros. Agora, como já tem bastante tempo, eu tenho a convicção que o nosso irmão já está acolhido, deve estar numa cidade espiritual, já deve estar dando prosseguimento até um trabalho espiritual dele, meu amor, tá? É, a Gisele, primeira vez aqui, seja bem-vinda. É, sonhos. Gente, quando tá com interrogação, que se tá sem interrogação, acho que é comentário só, porque tem muita coisa aqui. Se puder botar uma interrogaçãozinha, eu agradeço. Dá um corte na palavra para poder caber no espaço. Minha prima, aqui é a Doris. Eu acho que é Doris. Minha prima se suicidou e uma médium me disse que ela estava bem. Ela tem salvação? Claro, querido. A doutrina espírita, ela segue a mesma máxima de Jesus. Jesus fala o quê? Nenhuma das ovelhas do meu aprisco se perderá. Então, essa questão que os nossos irmãos católicos, nossos irmãos evangélicos falam que vai para o inferno, não existe isso. Ou então Jesus é um grande mentiroso. Se alguém vai para o inferno e está condenado, Jesus contou uma mentira, porque Jesus falou que se tiver 99 e uma fugir, ele vai atrás, ou seja, ele quer 100. A doutrina espírita fala a mesma coisa. A pessoa pode passar padecimentos, pode sofrer, pode ficar durante muito tempo. Agora, quando ela abrir a consciência, ela vai ser orientada e vai ser acolhida e vai dar prosseguimento à sua escala evolutiva e depois vai ser chamada a reencarnação para reparar todas as faltas que ela fez. Porque a pessoa que se mata não mata a ela. Ela mata a sua família, ela mata seus pais, ela mata seus filhos, ela mata a sociedade, ela mata seus amigos, ela mata tudo isso, os sonhos, e muitas vezes motiva outras pessoas a se matarem também. Então o compromisso é muito grande. Mas ela vai ficar eternamente nesse sofrimento? Não. Vai sofrer, vai padecer, mas vai ser resgatada e vai voltar. Um dia todos nós seremos anjos. Questão 540 do Livro dos Espíritos, do átomo arcanjo que também foi anjo, que também foi átomo, né? Muito bem. A última agora, Cláudio. A Danúbia fala o seguinte: por que quando converso com uma tal pessoa, deve ser uma determinada pessoa que só que acontece isso, né? Por que quando converso com uma tal pessoa, me dá sempre vontade de chorar? Talvez, é meio perigoso a gente falar que é uma resposta muito usual, né? Que aí o pessoal fala, você é médio, por isso que você sente isso. Nesse ponto, pode até ser mesmo, tá? O médio, ele tem essa capacidade de fazer a leitura do outro. Eu faço captação psíquica. A captação psíquica ela é anímica, ela não é mediúnica. Através da captação psíquica, a gente entra no plano vibracional áurico da pessoa e conseguimos fazer a leitura das suas personalidades pretéritas e da sua personalidade presente. Então a gente consegue entender e ver a chamada personalidade múltipla de outras existências da pessoa. No trabalho apométrico a gente faz isso.
E você tem treinamento para isso, a gente faz, inclusive lá no nosso Instagram, nós temos algumas coisas sobre isso. Eu acho que no TikTok eu botei um vídeo só, mas no Instagram tem uns 9 vídeos falando mais ou menos sobre essa técnica também, explicando como que a gente faz numa ótica terapêutica, né? Que a gente fazendo tratamento, seja online ou seja presencial, a gente faz esse tipo de tratamento também com os consulentes, isso a nível profissional. Então as pessoas, mesmo não usando essa técnica, mas elas muitas vezes, quando são dotadas de sensibilidade mediúnica, ela acaba captando isso de algumas pessoas que entram em sintonia com ela. Então pode ser uma sensibilidade mediúnica, é bem provável. Tá? Cláudio, antes de passar para você, deixa eu só alertar aqui, aquele companheiro que falou da caixa do diálogo lá, o Vitinho, ele falou que como a gente divide tela, não tem como fazer realmente, entendeu? Ele falou também que é muito fã do nosso trabalho e tá desde semana passada assistindo, e realmente, essa menina que eu vi fazendo isso, ela estava sozinha fazendo a live, não estava dividindo tela com ninguém. Cláudio, deixa eu dar um aviso aqui do YouTube, pode? Faz, né? Essas que você faz que o pessoal entra, aí pode fazer, pedir pro pessoal mandar, quando você fizer uma live dessa. Tem tempo que eu não faço também. Tem tempo que eu tô esperando você fazer uma com o Gugu de novo. Ficou legal. Rapaz, eu combinei. Agora a gente vai ter toda segunda, quinta, toda segunda-feira do mês a gente vai ter agora a resenha espírita lá no YouTube. Entendeu? Aí eu tô convidando algumas pessoas. Aquela menina do Portal Luz, a gente boa dessa. Portal Luz. Faltou convidá-la. Eu já convidei umas companheiras, mas a maioria, as duas não podiam por causa do horário e tal. Mas aí eu posso convidar. Cláudio, deixa eu só fazer uma observação. Posso falar sobre o nosso YouTube aqui? Dá tempo? Fala. Pessoal, quem puder se inscrever em nosso canal do YouTube, para dar uma força lá no YouTube, se inscreva, ative o sininho e curta os vídeos também, é importante curtir. Tem bastante material de estudo no meu e no do Cláudio. O meu é Cortes Espíritas Oficial e o do Cláudio é A Voz do Consolador. Essa semana eu coloquei, sexta-feira eu coloquei um vídeo relatando o encontro que a mãe teve com seu filho no plano astral. Uma informação de 1913, antes mesmo do André Luiz, tá? E o do Cláudio, ele vai colocar essa semana um vídeo muito importante que é sobre vampirismo, não é isso, Cláudio, o tema? Vampirismo, né? O estudo que nós fizemos ontem, eu só tenho que configurar e botar lá. Então o meu é Cortes Espíritas Oficial e o do Cláudio é A Voz do Consolador. Importante se inscrever e curtir também os vídeos, para o YouTube poder divulgar essa mensagem espírita nossa, tá bom? Cláudio, vai lá. A questão do Carlos, né, acho que nós respondemos a questão que você falou que ficava nervoso, etc., né, depois se sente mal, nós falamos sobre isso, né? Aí você perguntou aqui, eu acho que é referente a essa pergunta, né, o que poderia fazer para voltar a me aproximar, ficar calmo, né? Nós recomendamos a leitura da questão 919 do Livro dos Espíritos, quando Santo Agostinho ensina você, na hora de dormir, entrar em prece e fazer uma série de questionamentos sobre o que nós poderíamos ter feito melhor naquele dia, evitando que no dia seguinte nós venhamos a cometer as mesmas faltas. E manter o hábito da prece, da tranquilidade, do relaxamento. Tem o Iponopô, né, que também é muito bom, gente. Vale a pena também, né? Eu ia te perguntar sobre isso. Sobre Iponopô. A Cristina vai fazer agora, vou explicar para ela, ela vai fazer. De repente hoje ela vai começar a fazer Iponopô. Que são aquelas frases mesmo, né? Começa por aquelas frases. Perdoa, né? Perdão. Obrigado, Dani, pela rosa aí. Adoro rosa. Hein? Simone, obrigada por me responder. Já fiz exames, não tem apneia, nós falamos, né, amor? Simone, boa noite. Cleverson, o vinho é Cleverson. Eu pensei que fosse. Ele falou aqui. Ele falou aqui. Cleverson. Quero agradecer por vocês fazerem essas lives. Gosto muito. Obrigado, Cleverson. Lembrando, só para o Ed ainda não falou hoje, todo domingo, 19 horas, toda terça pelo YouTube, tá? Domingo é TikTok. Toda terça pelo YouTube, às 21h30. E quinta-feira também no TikTok, 23 horas. E nós estamos preparando fazer uma pelo Instagram também, em breve. Mestre Moraes, a mesma pergunta que nós já respondemos. Obrigado, mestre, por nos seguir, tá? Mestre de quê, mestre? Aí, nós também estamos aí professores também chamados de mestre, né? Aqui o Cleves está falando aquela questão da caixa dividida, né? Carlos, Dani Ribeiro, boa noite, saudade. Terminou aqui, Edney. Então vamos lá. Tem uma companheira aqui dizendo, a Gisele, meu irmão já é falecido há algum tempo atrás. Meu irmão tirou uma foto
Minha irmã, perdão, não, meu irmão já é falecido. Algum tempo atrás, meu irmão, deve ser outro irmão, tirou uma foto e ela, por isso que deve ser irmã, e ela apareceu. Seria ela mesma? Pode ser, ocorre o fenômeno de foto, é comum. Eu já presenciei uma foto, que tinha um rapaz também que não estava ali naquele momento. E fazendo pose e tipo dando tchauzinho e tudo. Ele posou para foto mesmo, dentro de uma cachoeira. Eu me lembro É, da Marina de Marie Fatos Espíritas, que conta esse fato que aconteceu com a esposa de Allan Kardec. Vale a pena ler. eu queria ver esse livro aí. O Cláudio, tem uma companheira falando o seguinte aqui, Lene, acho que é Lene. Como faço para saber o que tem errado em minha vida de casada? O Espiritismo pode ajudar nesse sentido? Pode ajudar, mas eu particularmente aconselharia fazer constelação familiar, né? Que é muito bom. E uma terapia de casal, porque ajudaria bastante, tá? E o Espiritismo fornece o conteúdo moral para que você possa conseguir ter esse apoio, ter essa força, tá bom? Tá bom. O Clevinho tá falando, Cláudio, para você que aqui os presentes é uma forma de converter em dinheiro, tá? É uma forma de agradecimento. É, Bom, eu não sei fazer isso não, mas eu vou aprender. Eu tô com R$ 3 lá para resgatar, R$ 3. A Lani tá falando o seguinte: comecei a ler o livro dos médios, muito bom. Acabei de ganhar uma rosa aqui. Lani, se você começou a ler o livro dos médios, Obrigado, Dani. você que está começando a ler o livro dos médios, o Cláudio tem um estudo no começo também, toda sexta-feira, né, Cláudio? Nós começamos o capítulo 2 semana passada. Aí, ó. É pelo Zoom, é só entrar. Como é que eu vou fazer? Vamos lá, vou explicar. Já deu 8 horas, ó. Chocolate aqui, obrigado, adoro Opa, chocolate. chocolate eu gosto também. Então, olha só, como é que vocês vão fazer, pessoal? Aqui em casa hoje é pudim e pastel, olha só. A dieta foi embora. Pessoal, ó, ganhei chocolate aqui também da Ana. Olha só, pessoal. Dois chocolates. É? Ô, Cláudio, pessoal, quem quer participar dos estudos do Livro dos Espíritos, Livro dos Médios, o Evangelho, basta entrar no Professor Cláudio Espírita, no TikTok lá do Cláudio, vai se inscrever, é claro, né? Vai seguir o Cláudio, e lá na foto do perfil tem o número do WhatsApp dele, e manda uma mensagem: Professor Cláudio, quero participar do grupo de estudo. Aí você vai entrar no grupo e vai ser informado: ó, hoje é Livro dos Médios, amanhã, né, Livro dos Espíritos, tá? Então, tem estudo. Praticamente todos os dias tem estudo, tá? E quem precisar de atendimento fraterno, tá? Atendimento fraterno, você vai conversar com uma pessoa, com duas pessoas, sempre dupla, espírita, vai falar sobre o seu problema, ele vai te orientar à luz do espiritismo, tá? Então, também é o mesmo processo, só que você vai falar pro Cláudio o seguinte: professor, eu quero ser atendido no atendimento fraterno. Aí ele vai marcar um dia e hora para você ser atendido, tá? Deixa eu ver aqui, Cláudio, eu tenho... Deixa eu ver aqui... O Dani até falou que quer participar dos estudos. É só seguir essa recomendação que o Edney deu. E quem tiver no estudo, gente, participa, tá? Tem vezes quando o pessoal entra lá no estudo, fica tudo calado. É para perguntar, é para falar, é para questionar, tá? Os nossos estudos são bem ativos, tá? É pela plataforma Zoom e Google Meet. Nós temos estudo terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Isso aí, Cláudio. Nossa, minha pergunta nunca chega. Deixa eu perguntar, Lia, mas tem muita coisa aqui, Lia. Manda no privado se não der tempo. E não deve dar tempo, tá? Porque já são 8 horas. Maiorquinho, como o professor Cláudio arruma tempo para estudar, ler, ensinar, ajudar? Parece que o dia tem 30 horas. A Simone está falando para não esquecer a água. Pessoal, no final, pessoal compartilhando a live aqui, obrigado. Pessoal, no final da live agora a gente faz uma oração, como o Cláudio já explicou, e nós pedimos a espiritualidade para fluidificar a água, que pode ser numa garrafinha ou no copo, tá? Já vai acabar, daqui a pouquinho a gente vai fazer a prece. Tem algumas perguntas aqui. Vai, Cláudio, que aqui o pessoal só está comentando aqui por enquanto. Dani Ribeiro: professor, meu esposo partiu há 4 anos, mas sonho sempre com ele, como estivesse dormindo comigo. Com você não está dormindo não, porque a espiritualidade não permite, tá? Só se ele for um irmão muito atrasado. Acredito que não seja esse caso. Mas o sonho com ele significa que vocês têm ligações espirituais, Dani, tá? Alice, pede pra Alice mandar a mensagem aqui. Meu garoto tá na... Não dá não, Cláudio. É só quando você está sozinho. É live solo. Não, meu filho que tá no Rio entrou aqui na live. Tá. Só tô pedindo pra ele fazer a mensagem. Agora que eu fui saber, minha esposa tá, meu filho tá, que legal.
Clécio, tá. como que uma pessoa sabe que um parente desencarnado mandou uma mensagem psicografada? Vai recebendo a mensagem, amor. Né? Desde que você receba a mensagem, vai saber. Agora, o que na verdade receber também não quer dizer que seja ele, não, tá? Pode ser um espírito charlatão, pode ser um médium mal orientado. Então, Ô, existe também psicografia que são falsas, tá? Tanto é importante que o capítulo 30 do livro dos médios são chamados mensagens apócrifas, comunicações apócrifas. Tem muitas mensagens. Tem uma mensagem aí que está recebendo direto, inclusive caiu lá no nosso grupo lá, e eu orientei o pessoal, que é a mensagem do Dr. Bezerra de Menezes. Aí boto lá, mensagem linda. Eu tava vendo a mensagem, falei, gente, não tem nada a ver com o Dr. Bezerra de Menezes, a linguagem não tem nada a ver. É uma mensagem mais ou menos bonita, mas aquela mensagem xarope, sabe? Água com açúcar. E não tem nada a ver a linguagem. É alguma outra pessoa que escreveu e botou Bezerra de Menezes. Aí quando a gente vê Bezerra de Menezes, a gente sai botando pra tudo quanto é grupo. Mas não analisa a mensagem assim. De vez em quando eu sou até um pouquinho chato, porque eu vou lá e fico falando. Né? Porque caiu no grupo que eu sou administrador, eu vou orientar. Se está no outro grupo, eu nem me meto. Mas quando caiu, eu sempre oriento. Gente, tudo bem, a mensagem é mais ou menos, mas não é Dr. Bezerra de Menezes. E tá todo mundo, um canal aí no YouTube que tá crescendo, que o rapaz fala uma voz assim, muito melosa. Aí tem uma mensagem do André lá, Beltano, que não tem nada a ver. Tem uma de André Luiz, que não é de André Luiz. E agora botaram essa de Bezerra de Menezes, que não tem nada a ver com Bezerra de Menezes. isso aí. Você lê um pouquinho, você vai ver que não tem, sabe? Aí a gente, assim, com boa vontade, a gente vai compartilhando, mas não é uma mensagem apócrifa. Assim, a nível maior, a nível pessoal também pode acontecer. Da gente receber uma mensagem de um parente que não é nosso parente, tá? Isso acontece muito, infelizmente, tá? A gente tem alertado Às sobre vezes isso. por maldade do médico que quer dinheiro e às vezes por ignorância. O médico não cobra, o médico é humilde e recebeu essa mensagem. Mas nem isso quer dizer que a mensagem seja correta, tá? A gente tem que analisar o conteúdo. Simone, Ô, obrigado, Cláudio. amor. Ah, tá, Fala. vai lá. Mas Obrigado não, eu por dei me uma mensagem aqui. ouvir. Dani, quero participar dos estudos. É só fazer o que o Edney falou, Dani. Eu gosto de perguntar muito. Pergunta mesmo. Eu adoro pergunta. Vocês são de São Paulo? Não. O Edney fala lá de Niterói, a cidade de Sorriso. O Leandro Rassuns até explica por que é cidade de Sorriso, né, Edney? Você sabe, né? Ah, O bobagem. Leandro Rassuns, ele explica por que Niterói é cidade de Sorriso. Ele é de Niterói, ele pode falar. O cara E aí. eu, e eu falo aqui de Itajaí, Santa Catarina, né? Rose, eu quero participar, só mandar um. Não manda pelo TikTok, tá, gente? Porque eu tenho que mandar os links pelo TikTok, não dá, tem que ser pelo WhatsApp. Entra no meu número, tá lá, na minha foto, aí manda uma mensagem, eu quero participar do grupo de estudo. Eu vou te mandar um texto, e esse texto vai estar explicando os dias, vai estar explicando tudo. Que pelo TikTok tem aquele negócio de máximo, de pergunta, de letra, não tem como. Aí só pelo WhatsApp ou pelo Telegram, tá, gente? Eu também tenho esse mesmo grupo no Telegram. O Telegram é muito melhor que o WhatsApp, mas todo mundo só gosta de WhatsApp. É Telegram, assim, dá de 100 no WhatsApp. É muito melhor. Tanto quando você entra no grupo Telegram, você já tem acesso a tudo que foi postado antes. No WhatsApp, não. O WhatsApp você perde. Você entra no grupo Apometria, por exemplo, e todo dia bota um estudo de apometria. Você entrou hoje, você perdeu tudo que foi postado antes. Agora, se eu entrou no Telegram, tem acesso a tudo. Então é melhor o Telegram ter. E o Telegram não precisa nem pedir autorização. Eu deixei aberto, né? Antonielli, como o Espiritismo vê a prática de jejum? Essa é para você, Edney. Pra mim, É. o Espiritismo não adota esse tipo de prática, né? É jejum de. A gente faz jejum de mais pensamentos, mais inclinações. Agora, jejum, não existe essa prática dentro da doutrina espírita. Só isso que eu posso falar. A gente fala chamado jejum das paixões, que é a questão É, 920 em diante do livro dos é. Espíritos. Né? Egoísmo, Agora, orgulho, a prática vaidade. de jejum, que é É. adotada por algumas religiões, tipo o próprio catolicismo, o protestantismo, o judaísmo, é respeitável, tá? Mas Isso aí. nós não adotamos na doutrina espírita, tá? Cláudio, deixa eu dar uma adiantada aqui, para ver se a gente consegue, porque já vai dar 90 aqui. Olha, a Alexa falando que está sentindo uma vontade muito grande de estudar o Espiritismo, que queria entender por quê. Você pode estar recebendo alguma influência, tá, Alexa? De algum irmãozinho do plano espiritual dizendo que é a sua hora, que vai ser importante para você. Vai lhe fazer bem em algum sentido. Como receber uma carta de psicografia, a gente não trabalha com carta de psicografia, tá, gente? A gente tem aí uma playlist dizendo, com o título Psicografia. Lá você vai encontrar alguns lugares que eu indiquei. É a minha primeira vez aqui, acho muito lindo e estou muito satisfeito pelas respostas. Parabéns. Parabéns. É o Guilherme.
Pessoal, só um pouquinho, Cláudio, só dar uma adiantada aqui. Quem faleceu de Covid vai para. Ó, já fizeram essa pergunta, mas vamos lá, vamos responder, porque é o mal da nossa época, né? Esse Covid aí. Kaká, acho que é Kaká. Quem faleceu de Covid, por Covid, vai para o umbral ou já é acolhido pelos espíritos de luz? Vamos lá, Ed, responde aí. Não, responde para mim enquanto eu tô vendo outras perguntas aqui. Tem muita coisa, tô com 99 aqui. Vai zerar. Depende do estado de espiritualidade da pessoa, tá? Se ela é uma boa pessoa, vai ser acolhida. Se ela for uma pessoa egoísta, egocêntrica, ou desencarnou de suicídio, porque tem gente que morre de Covid e suicida, porque não usa máscara, não se vacina, não faz nada dos protocolos, porque ela acredita que a Covid não existe. Isso é suicídio. Agora, aqueles outros que tentaram, fizeram de tudo, são pessoas espiritualizadas, com certeza são acolhidas automaticamente, tá? Esses outros ainda vão ter alguma dificuldade espiritual, vão ser acolhidos, mas vai demorar um pouco mais. Gente, olha só, tem uma companheira aqui que fez acho que umas 15 vezes a mesma pergunta. Aí não dá tempo, tá vendo? Aí não dá tempo da gente ler a pergunta do outro colega. Eu já vou bloquear, que é para não fazer mais a mesma coisa, porque aí é falta de respeito. Aí agora a gente vai deixar de ler um monte de pergunta, desculpa, tive que bloquear. A gente vai ter que ler mais de 20 já contei aqui, ó. Quem tá no meu chat tá vendo aí, ó. Tá vendo? Aí agora não dá tempo de outras pessoas perguntarem, porque a criatura fez isso. Niterói, pertinho de mim aqui, a Ana aqui, ó. Tem a Núbia também, Niterói, aqui perto de mim. Tem 2 pessoas de Niterói, Cláudio. Você falando mal de Niterói aí, ó. Que é a cidade. Não falei mal, não. Falei que Leandro Hassum. Você falou que Niterói é cidade de sorriso com dentes cariados. Você que falou isso aí. Não falei nada. Eu falei que Leandro Hassum explica por que é Niterói. Que é a cidade tá. de sorriso. Tanto que eu nem expliquei. Cláudio, tem uma companheira aqui perguntando assim: o companheiro ou companheira, não sei. Meu irmão faleceu há pouco tempo. Como sei se ele está bem? É quase a mesma pergunta, né? A mesma resposta você deu, né? Por ele em vida, né? Como era o sujeito em vida. Cláudio, aqui acabou, tá? Pessoal, quem eu não conseguir responder, por favor, mande lá no privado, porque teve essa criatura que mandou mais de 20 vezes aqui. Se tiver pergunta importante, a gente ultrapassa um pouco, entendeu? Eu vou aqui fechar as perguntas daqui, mas aí, questão de tempo, a gente vai um pouquinho. Você verifica aí se a pergunta é importante, tá? Meu filho tá morando em Niterói agora. Não falou que não pode falar mal de Niterói. Eu não falei. Pois é. Eu ia dar a resposta que o Leandro Hassum deu, mas Edne me bloqueou ali e falou que você falou que a Niterói tem dentes cariados, cidade de sorriso. Tá gravado, hein? Você sai. Dá processo. Eu sou de São Gonçalo. São Gonçalo recebe uma série de bullying do pessoal de Niterói, porque fala que São Gonçalo não tem no mapa. São Gonçalo. Mais de 20 anos eu fui pro bullying, porque o pessoal de Niterói, porque São Gonçalo não tem no mapa. Vamos lá. Cláudio, então última pergunta aqui, para você fechar aí. Vamos lá. Os animais, eles vão para algum plano espiritual? Vai para o plano astral, tá? Eles vão para o plano astral, alguns reencarnam em compulsória, outros são chamadas almas coletivas, tá? Então essas almas coletivas são administradas por um espírito que é o diretor espiritual deles, tá? Que a gente chama de gênio da espécie. Tá lá naquele que eu te falei para você dos elementais. Se você não achou, pode ser de eu não ter colocado, gente. Eu fiz lá um estudo. Não, tem sim. Tem sim. Então tá bom. Gente, o Cláudio tem um estudo muito bom. Não, tem. O Cláudio tem um estudo muito bom chamado Os Elementais no canal dele, A Voz do Consolador. Esse canal do Cláudio é um dos melhores canais que fala sobre espiritismo no YouTube. Mas, no entanto, aquele que fala besteira, que fala mentira, e o povo às vezes gosta de ouvir mentira, tem milhões de seguidores que gostam de ser enganados. Tem pessoas que gostam de ser enganadas. Então, o espiritismo é complicado, porque tem pessoas que se dizem espíritas aí, debochando da fé alheia aí, e ganhando dinheiro com isso. Cobrando para fazer curso de mediunidade, cobrando para mensagem de psicográfica, genérica, que a mensagem psicográfica não tem nem o nome da pessoa, não tem nada, como o Chico fazia, é genérica. Eu faço aqui agora para vocês aqui uma genérica, vai servir para todo mundo. Mas o bobo acredita, e aí, obrigado pela Ana, pela Rosa. Ô Cláudio, a Ana tá falando o seguinte aqui, ó. A Ana mandou aqui um cafezinho para mim, eu não bebo, mas eu agradeço. Mandou um microfone aqui, que eu acho que é sorvete, não sei o que é, agradeço, Dani.
Núbia tá falando aqui que ela quer buscar mais, mas por conta da pandemia tá tendo dificuldade. Núbia, o seu caso é o meu também. Aqui em Niterói não tem nada aberto. Entra lá no grupo do Cláudio que você vai ter estudo a semana inteira. Terça-feira, aliás, gente, estudo no YouTube. Terça-feira, 21h30, lá é até mais fácil fazer pergunta, porque não tem tantas pessoas. Terça-feira, 21h30 no YouTube. A voz do Quem Consolador. quiser, nós Ó, temos Cortes 9 e Espírito meia. Oficial. 10 para as 8, a gente começa o estudo do livro do Evangelho, inclusive sou eu que estou fazendo agora, lá, terça-feira agora sou eu, vai até 9h15, 9h30 já começa do YouTube, ou seja, estudo tem bastante. Vai estudar lá no Zoom e depois sai do Zoom, vai pro YouTube que a gente vai fazer, eu e Ed lá no Cortes Espírito Oficial. E a colega tá pedindo para repetir? Não, só repetir o canal aqui que a companheira pediu. A live vai ser no Cortes Espíritas Oficial. Vai lá e se inscreva. E vai lá e se inscreva no do Cláudio também. O Cláudio tem muito estudo, gente. É a voz do Consolador. Tem palestras lá, estudos de 2 horas. Vai vendo um pouquinho a cada dia. É isso que eu faço. Tá bom? Vai lá, Cláudio. A Dani falou que a água dela já tá guardando. Gente, faz igual a Dani. Aqui o Cleverson, né? Falou que o parente fica visitando as casas para saber, né? Aquela pergunta, né, do Cleverson lá atrás. Pode ser, mas o espírito muito evoluído não fica na casa não, tá? Ele tem outras responsabilidades. Roberta Kelly. Meu sogro faleceu, nem cheguei a conhecer, mas toda vez que vou na casa do meu noivo, vejo ele. Pode ser que ele esteja lá. Se for o caso, amor, você faz uma prece por ele, porque se o espírito está ligado à casa material, ele está em sofrimento, tá bom? Aí faz uma prece, não sei se quem mora na casa pede, dá uma orientação para fazer o culto. O culto não é espírita, tá, gente? Eu, antes de ser espírita, quando eu era evangélico, eu fazia culto durante mais de 10 anos antes de ser espírita. Então, o culto do evangelho não tem nada a ver com o espiritismo. O espiritismo também faz, mas o católico faz, o protestante faz, qualquer um pode fazer. Eu não vou fazer o culto porque eu não sou espírita. Ué, qual o problema que tem? Tá? Jesus não é espírita, Jesus não é católico, Jesus era judeu, tá? André José, né? Acho que é isso. Passou a me seguir, obrigado, querido. Graziele compartilhando a live, obrigado. Professor, só um minutinho, Cláudio. É minha primeira vez aqui. Fala. Ana, vou pular sua pergunta que o Cláudio acabou de responder, tá? Se alguém pode ficar preso à sua residência, sofrer, né, se desencarnar e é muito apegado à residência. O Cláudio acabou de responder aí. Vai lá, Cláudio. Tá bom. A Graziele, primeira vez. Dani tem um Telegram, que bom. Cláudia Amorim. Eu tenho uma grande amiga chamada Cláudia Amorim, professora. Não sei se é você, passou a me seguir aqui. Se for, dá um feedback aí, Cláudia. Primeira vez na live, estou gostando bastante. Com certeza vou participar dos estudos pelo Telegram. Obrigado, Simone. Cláudio, a Núbia está dizendo que. Fala. A Núbia está dizendo que a gente está perdido, não largo mais vocês. Núbia. Eu tô sentindo falta da nossa amiga aí, a bruxinha. Fernanda não tá aí hoje, não, Fernanda. Hoje é domingo, deve estar na pizzaria aí comendo a pizzazinha. Ela vai te ouvir, hein? Ela é bruxa. Ganhando uns quilos. Boa noite, ó. Mexe com ela. Tô ferrado. Mexe com ela não, hein, Fernanda. Fernanda vai mexendo com bruxa, rapaz. Boa noite, meu amigo. Irmão desencarnou dia 10/7/2013. Como saber se ele tá bem? Oi, Cláudia. Nós até falamos um pouquinho sobre isso. O Ed fez algumas perguntas nesse sentido, né? Sabendo ou não, faz uma prece por ele, né? Orienta, assim, tenta enviar pensamentos positivos, né? Antonielle, obrigada por responder. Alisson, tô em Niterói também. Alisson é meu filho, gente, tá? Tá lá em Niterói, casou agora. Aí tá lá, quase vizinho de Edney. Só que ele tá em Caraí. Não. Muito diferente. Muito diferente. Gente, eu tô na comunidade, ele tá na Zona Sul. É simples, é assim. É muito diferente. E a Fernanda tá aqui. Meu Deus do céu. Eu falei Meu Deus do céu. Não falei aí, Fernanda? Acabou de falar de você. Eu acho que você ouviu. Caiu uma maldição agora sobre mim. Agora tô ferrado. Puxa, rapaz, tô falando. Meu Deus do céu. A bichinha tá aqui hoje. Olha só. Uma pergunta braba, Edney. Cláudio, tem uma aqui boa também. Essa aqui a gente pode encerrar com ela, inclusive. Pode fazer a sua primeiro. Pergunta de Alisson. Então você responde. Sorriso. Como superar essa fase neofascista tupiniquim à luz do espiritismo? Nossa, eu não vou nem falar porque senão vão me cancelar.
Já tentaram. A mudança é através da nossa transformação moral e através do nosso exemplo e através da luta, né? A luta não a luta armada, né? Mas a luta é promovida, por exemplo, um grande exemplo, né? De o Martin Luther King, Mohandas Gandhi, o próprio Cristo, Francisco de Assis, que vão demonstrar isso através do nosso exemplo, da nossa constância, acima de tudo, do nosso posicionamento. Mas, como dizia lá o Guevara, né? Hei de endurecer sem perder a ternura jamais. Apesar que de vez em quando perdia um pouquinho a ternura. Mas que nós possamos não perder a nossa ternura, tá? Acima de tudo, para saber se posicionar de maneira consciente, porque infelizmente a história é cíclica. Edna é professor de história, eu sou professor de história, a gente sabe que muitas vezes a história é cíclica. Alguns padrões do passado se repetem no presente. Então Edna é motorista. Então ele dirige lá, ele tem lá o retrovisor. Se ele não tiver o retrovisor, além da multa que ele vai tomar, ele vai ter dificuldades enormes, porque ele não sabe quem vem atrás. De vez em quando você tem que dar uma olhada. Opa, quem vem? Tem que ligar a seta. Então, de vez em quando, é importante que você olhe atrás, porque alguns comportamentos, alguns padrões sociais, Se alguns padrões repetem. coletivos se fizeram no passado e estão se repetindo no presente. Por isso que Tá fala, muito quem não claro. conhece a história acaba sacrificando o seu futuro. Então a gente tem que começar a pensar nisso, tá? Então A gente hoje ela vai ser superada através da conscientização, primeiramente individual e depois coletiva, mas sem responder com agressividade, sem entrar para um embate de igual o seu opositor. Jesus, ele lutou contra o mal sem usar as armas do mal. Então nós temos muito a aprender com o cristianismo de verdade, né? Sobre isso. Isso aí. E nosso país chegou no ponto que não tem mais direita e esquerda. As pessoas agora já estão começando a se unir. A direita e a esquerda. Tá? Então, que isso fique claro pra gente, porque, como o Claudio falou, o mal, o bem se repete e o mal também. Né? A história serve para isso aí, para não deixar acontecer novamente. E graças a Deus, irmãos de direita e irmãos de esquerda estão começando a. Né? Já marcaram reunião aí. Então vamos ficar alerta, porque é isso aí. Eu tenho uma importante aqui. Tá, então vai. Com a sua, só para poder agradecer a Graciele pelo compartilhamento. Fernanda, olha, Fernanda, a Edne falou algumas coisas de você aí, tá? Depois você vai ver. Hein? Não sei se... Agradecer a Dani que deu um café, microfone. E o Cleverson, eu tomei até um susto, Cleverson. Eu pensei que você estava mandando cerveja, não bebo, pelo amor de Deus. Agora é Guaraná. Guaraná eu aceito. Cerveja não, por favor, tá? Tomei um susto, apareceu um copinho aqui, eu pensei que era cerveja. Professor, tem como fazer a mensagem online? Tem como fazer alguma mensagem? Não sei se é pergunta, Dani. Psicografia. Deve ser psicografia. Se essa for a pergunta, tem, tá? Mas aí é mais complicado. Cuidado. Aqui, Fernanda tá falando para você, botou bem grande para você aqui, ó. Tô aqui, tá dando um montão de risada aqui. Vai alguma coisa para você aí, Ed. Se a cadeira cair, acontecer alguma coisa, sabe que foi Fernanda. Hein? Nossa Senhora. A Meire, primeira vez aqui, tô gostando muito. Estou com muita saudade de um amigo que faleceu há 15 dias. A Fernanda tá falando, ó, eu escutei tudo. Eu tava aqui, tá dando um montão de gargalhada, Ed. Tô ferrado. Não sei o que ela vai mandar para você, não. Tô perdido. Perdido. Terminamos aqui, professor Cláudio. Deixa eu terminar a última aqui. Aí vocês, não, só para passar para você, antes de passar, se houver mais perguntas, aí vocês podem fazer na live do YouTube, tá, gente? Lá a gente responde, ou então no nosso grupo lá do Telegram e WhatsApp. Fala, Edne, pode... A Joelma, eu vou terminar. Não, eu vou terminar com a Joelma, porque a Joelma aqui é boa demais. É mais pra Não tem, não. Joelma. Não, minha esposa tá fazendo pastel, tá um cheiro aqui, eu não tô aguentando mais. Vamos lá. A Joelma disse o seguinte: minha mãe estava internada e ela dizia que estava vendo o meu tio desencarnado. Ela acabou falecendo. Joelma, eu acho que sua irmã, acho não, tenho certeza que a sua mãe, ela foi beneficiada. Ela foi recepcionada na outra vida pelo irmão. Olha que coisa maravilhosa. Não está perdida. Já deram a mão a ela e já levaram para a espiritualidade. Isso é muito comum, aliás, a gente receber ajuda de parentes, né, que estão nesse processo de desencarnação. Mensagem de um pequeno morto. O menino de 14 anos é recepcionado do outro lado pela tia.
vai morar na casa da avó no plano astral. Então você foi abençoada, sua mãe foi abençoada por ter sido recepcionada nessa nova vida, que aliás é a vida verdadeira, por um ente querido. Tá tudo bem com ela, continue fazendo orações por ela, que é sempre bom fazer oração, tá bom? Acho que a gente pode encerrar com esse depoimento aí da Joelma aí, que foi muito bonito, Joelma. Não se preocupa não, que tá tudo bem. Diretor, eu botei Obrigado uma quem está cortina aí, vê compartilhando. se a altura tá boa, fazer um favor, se tá baixo. Tá bom. Obrigado pela rosa, obrigado pelo cafezinho. Tá baixo. Tá ouvindo não? Vou aumentar um pouquinho Tá então. bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Pera aí. É que eu botei para iniciar. Tá. É aquele mantra, por isso que ele é bem calminho, vai. Tá. Graziele, antes da gente fazer a nossa prece, amor, você tá falando aqui da questão que você tá colocando, entre em contato com a gente pra gente marcar um atendimento fraterno, amor, tá bom? Aí nós vamos poder conversar com bastante calma, com atendimento fraterno, a gente pode ficar 1 hora conversando. Aí entra em contato comigo pelo WhatsApp, que eu vou te passar as orientações e a gente marca um atendimento fraterno de repente para amanhã mesmo. Se a gente quiser, amanhã à tarde nós podemos te atender, tá bom, amor? Aí nós vamos poder alongar essa questão que você colocou aqui, que você tá com o coração aflito, tá sofrendo, tá bom? O Clevin tá certo, né? O Violetas na Janela fala sobre isso, né? Tá bom, amor, entra em contato. Vamos fazer nossa prece então? Eu faço a prece, Edney? Pode ser, tá inspirado hoje aí. Gente, bota a aguinha, fazer um favor, né? Todo mundo. Vamos levar a nossa prece, levar a nossa mente. Ouçamos a melodia ao fundo. É um mantra indiano, removedor de energias negativas. Nesse momento de prece, queremos convidar a espiritualidade amiga para fazer a limpeza da casa de todos aqueles que estão conosco nesse momento. Gostaríamos de formar em seu derredor um halo de luz, criando em 2, 3, 4, 5, uma pirâmide iluminada em seu derredor agora. Feche seus olhos, mentalize essa pirâmide, sabe que agora você está sendo protegido. Mas não só a sua estrutura íntima, vamos também cercar todo o seu lar em 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toda a sua casa agora está cercada por essa pirâmide de luz, protegida de energias negativas externas e internas. Sinta uma doce paz te envolver. As energias negativas do seu lar estão sendo sugadas para fora. Só permanecerão energias positivas, pensamentos de fé, de otimismo, de paz e de luz. As dores cessam. A ansiedade se acalma. A depressão vai embora. As doenças amenizam. As preocupações se ajustam. 2, 3, 4, 5. Imagine agora uma doce luz azul a te envolver. Respire fundo, bem fundo. Tudo se equilibra. A paz se estabelece. A proteção se fortifica. A água purificada, o pensamento tranquilo, Jesus no coração de nós. Possa beber a água agora. Que assim seja, graças a Deus.
Muito bom, gente. Então a próxima, vamos dar aqui as últimas, relembrar aqui as notícias que eu acho importante. Quem estiver precisando de atendimento fraterno, entrar no TikTok do Cláudio, se inscrever lá no TikTok do Cláudio e na foto do perfil tem o WhatsApp dele. Amém, pessoal? Assim seja. Lá tem o WhatsApp dele, envia mensagem: professor, preciso participar do atendimento fraterno. Aí ele vai marcar um atendimento para você. Quem quer estudar a doutrina espírita, mesmo procedimento, só que vai pegar o WhatsApp e mandar com outro enunciado: professor, me coloque por favor nos grupos de estudos. Aí você vai ter estudo a semana inteira também. Importante esses estudos. É importante também o culto do evangelho lá, gente. No meu canal do YouTube, lá eu tenho culto. Eu tenho um vídeo ensinando a fazer o culto do evangelho no lar, cortes espíritos oficiais. Tá? Gratidão de todos vocês. Tem companheiros aí, Cláudio, que choraram, se emocionaram com a prece. Uma semana abençoada a todos, paz e luz. Obrigado, gente. Obrigado a todos. Esse foi uma formação de um campo de força em forma piramidal, e que você possa fortalecer esse campo. Nós fizemos o campo individual, fizemos um campo coletivo para o seu lar. Então, que você possa fortalecer, que esse campo permaneça durante bastante tempo, tá? Ele costuma se manter durante uns 7 dias, pelo menos, se as pessoas da casa ajudarem mentalmente esse campo. Espero que vocês se sintam muito bem e que estejam conosco de novo na terça-feira pelo canal do YouTube, tá bom? Cortes Espíritos Oficial. A Lani está dizendo que sentiu leve. É isso aí, Cláudio? Sentiu leve, em paz? É isso aí, né? Nós fizemos uma proteção. Nessa proteção só ficava coisas boas, e tudo que era ruim ele estava sendo sugado para fora. Então nós fizemos um comando, que é a pulsoterapia, e nesse comando nós determinamos que tudo que era ruim, que era negativo, fosse sugado. Então não tem nada negativo. Se aparecer alguma coisa negativa, você está puxando de volta. Então só você não puxar de volta, que você só vai ficar com as coisas boas. Eu sinto como se tivesse tomado um banho gelado. Engraçado, né? Como se tivesse tomado um banho gelado. Tá bom, gente. Quem não teve essa pergunta respondida, vai lá no perguntas e respostas e mande que eu vou responder para vocês, tá bom? E nós já excedemos muito o tempo que a gente tem combinado com a espiritualidade, que é de 1 hora e 10. Eles já estão querendo, a espiritualidade já está querendo, como dizem alguns amigos nossos, brincadeira, cantar para subir, né? Então o pessoal já está querendo ir voltar lá para as atividades, tá bom? Um abraço aí a todos vocês. Terça-feira, 21h30 no YouTube. Um abraço, Cláudio. Tchau, pessoal do companheiros. Todo mundo aí do Cortes Espíritas. Obrigado aos companheiros do professor Cláudio. Até terça-feira no YouTube, tá bom? Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau, Iracema.